tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão, e pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés tomou uma decisão muito séria. Primeiro, ele deixou de ser filho da filha de Faraó. Faz ideia do que era isso? Ser filho da filha do rei era ter todas as portas abertas. Quem é você? Sou filho do presidente, sou filho do rei, a porta estava aberta. Todas as mulheres, todos os prazeres, todo o dinheiro, toda a riqueza, toda a fama, tudo que ele queria estava para ele, estava à disposição. Ele tinha formação. Moisés certamente ele era faixa preta de lutas marciais. Inclusive aquele golpe que ele deu no egípcio, dizem os que matou o egípcio, dizem os estudiosos da Bíblia, que no original aquilo foi um golpe de defesa, que ele na verdade não queria matar, mas era tão... porque ele era treinado nas artes marciais da corte do faraó. Então ele era um cara. Por que você acha que ele achava que podia? Não é? E ele matou o sujeito, né? A cotovelada pegou meio sem jeito. Ele abriu mão de muita coisa para responder a algo. Em outras palavras, Moisés abriu mão de um futuro brilhante, de sucesso, de tudo que estava desenhado diante dele. E a Bíblia fala no verso 27 que ele não temeu abandonar o Egito, apesar da cólera do rei, mas isso exigiu fé. Ele teve que olhar e ver o galardão, diz a Bíblia. Ele teve que ver aquele que é invisível. Eu vou ser honesto com você, eu não acredito que alguém se entregue completamente nas mãos de Deus, sem ver a Deus. Quando eu falo ver a Deus, não é que você vai ter uma visão, Jesus vai aparecer para você, mas você vai ter revelação de quem Ele é. A Bíblia fala que Moisés viu aquele que era invisível. Ele contemplou o galardão, ele viu que o que Deus tinha para ele lá na frente era muito superior a toda a riqueza do Egito. Foi por isso que ele abandonou, por isso que ele deixou tudo. Quando eu falo deixar, eu não estou dizendo que todo mundo vai ser pastor, tempo integral. Eu não estou dizendo que você vai parar de trabalhar ou não vai ter uma profissão. Eu estou dizendo que quando alguém vê o reino de Deus, quando alguém vê aquele que é o invisível, quando alguém contempla o galardão do vencedor, naquele dia quando Cristo voltar para buscar a sua noiva, e não todos os crentes que vão reinar com Ele, quando alguém tem essa revelação que isso explode dentro do coração dele, todo o resto dessa vida passa a ser secundário. Ele é um médico, mas antes de ser médico, ele é esse ministro de Deus dentro da medicina. Ele está lá porque ele entendeu que Deus chamou ele, e aquele lugar é a igreja dele. Ele é o pastor daquela área, daquelas enfermeiras, daqueles outros médicos, daqueles pacientes. Ele é o cara do mover de Deus naquele lugar. Quem está me entendendo? Ele é advogado, mas na verdade ele sabe que Deus quer usar ele não apenas para tirar alguém da cadeia, mas para tirar do inferno, para falar aos juízes perdidos e caídos, porque quem serve ao reto juiz é Ele. Ele conhece o juiz dos juízes. É diferente, muda, inverte a visão. A minha vida não vai ser mais em função da minha profissão, a minha vida não vai ser mais em função do meu negócio, antes ela é em função do reino de Deus, dentro daquele lugar, dentro daquela profissão, dentro daquele negócio. Quem está me entendendo? Há uma inversão completa de valores. Eu não vou morrer mais por aquele negócio, eu não vou morrer mais por aquela profissão, eu não vou gastar todos os meus dias e o meu tempo todo em função daquilo, mas eu vou fazer isso em prol do reino de Deus. E outros vão realmente viver isso em tempo integral. Foi nesse ponto de decisão profunda e ousada de Moisés, que afetaria por completo toda a vida dele e que afetaria também a nação de Israel, que tudo começou. E aqui começa a história de um radical livre,
alguém que Deus chamou para mudar a história. Eu creio que isso tem tudo a ver com a gente, uma atitude que ele tomou em relação ao desafio de Deus. Essa é a nossa situação aqui hoje. Chegamos num ponto crucial, temos que tomar a decisão. Essa é a nossa vez. O que você decidir hoje vai afetar profundamente, vai afetar completamente, vai afetar eternamente e vai afetar também dolorosamente a sua vida, mas vai fazer história. Hoje o mundo é o Egito, né? Nós sabemos disso, e tudo que ele nos oferece é um palácio, mas nós sabemos que isso é uma ilusão, nós que contemplamos o galardão. E aí nós temos que entender algumas coisas, que eu quero caminhar. O que Moisés teve que decidir para ser usado por Deus, eu e você também temos que decidir. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que nós precisamos romper com a mente desse mundo. Não basta ser nascido de novo, a sua mente também tem que ser nova. Aquilo que você acredita vai conduzir sua vida, sabia? Aquilo que forma a sua maneira de pensar, aquilo que compõe os valores da sua vida, é que de fato vão conduzir você. Então vocês estão aí no seminário da corte, né, nesses dias. Terminou ontem? Então é uma maneira de pensar relacionamento segundo Deus. Por que choca algumas pessoas de uma maneira tão terrível? Porque a sua maneira de pensar relacionamento é mundana. E quando você seu espírito é novo, você é crente. Mas por que alguns crentes se escandalizam? Porque quando ele ouve a maneira que Deus pensa sobre aquele assunto, ele se choca, porque não é o que ele pensa. E esse é o problema. Se a palavra de Deus não entrar na sua vida, ela não vai destruir essa maneira errada de pensar, para te fazer pensar da maneira correta. Eu sempre gosto de usar uma ilustração. Lá em Goiás, nós estamos muito longe da praia. Então tem goiano que vai morrer sem nunca ter ido na praia. E sabe de uma coisa? Isso não é crise para ele, porque está tão longe, tão distante. E muitos vão muito raramente. E os melhorzinhos, quando pode, vai nas férias, uma vez por ano, né? Então se eu chegar lá em Goiânia e falar, olha, a partir de agora nós somos crentes, todo domingo eu quero vocês aqui no culto, não quero saber de ninguém para a praia domingo, eles vão rir de mim, porque muitos nem conhecem praia, e os que vão só nas férias. Pastor, você está louco? O que tem a ver? Isso na minha cabeça é um absurdo, porque na maneira de pensar deles na praia, paradigma de praia para eles é uma coisa longe, não tem problema. Mas se eu chegar no Rio de Janeiro, na nossa igreja, para os novos convertidos que viviam na praia todo domingo, disser para eles agora, vocês não vão mais para a praia no domingo, vocês vão vir para o culto, vai ser um choque para eles, vai ou não vai? Porque na cabeça deles a vida é ir para a praia, tem conceito. Da mesma maneira, por que para os nossos bisavós, nossos avós, falar da corte não escandaliza? Ah, está voltando aos meus tempos. Não é assim? Ela vai falar só isso, vai ficar chocada, porque era essa maneira que eles se relacionavam. Mas para essa geração que conhece às 10 da noite, à meia-noite já está na cama fazendo sexo, é um choque. Um choque. Por quê? Porque a mente estava corrompida. Então Moisés teve que entender isso. O que nós pensamos, quando eu tenho liberdade para pensar o que eu quiser, é aquilo que logo logo eu serei. O pensamento vai instigar o sentimento, e o sentimento vai disparar a ação. Então se você quer agir corretamente, você tem que pensar da maneira certa. Se você não pensa certo, você não vai ter ações corretas. E da mesma maneira, você não pode se relacionar com Deus se você não tiver uma mente igual a de Deus. Diga comigo assim:
A imagem que eu tenho de Deus determina o Deus que eu adoro. Você sabe que tem muita gente que vai ter uma grande surpresa no céu? Ele vai chegar lá e ele não vai reconhecer a Deus, porque o Deus que está na cabeça dele não é aquele Deus. Você sabe que muitas vezes o Deus dos crentes não é o Deus da Bíblia? Pasme. Você adora o Deus que você conhece. E vou dizer mais. Se eu perguntar para você, quem é o seu Deus? Você vai falar o que para mim? É Jesus. Mas, na verdade, o verdadeiro Deus da sua vida é o Deus pelo qual você daria a sua vida. Deixa eu dizer, todo homem tem um Deus. E esse verdadeiro Deus não é o Deus que ele fala ser. A prova de quem é o seu Deus é que todo homem morre pelo seu Deus. Você quer saber quem de fato é o Deus de alguém? É só você descobrir por quem ele morreria. Esse é o Deus dele, verdadeiro. Então, por exemplo, se hoje você tiver pego um acerto no seu trabalho e você recebeu 20 mil reais e o seu patrão pagou você em dinheiro e você está indo para o banco e um ladrão coloca um revólver em você e diz: é um assalto, entrega o dinheiro. Qual seria a sua atitude? Será que você ia reagir ou você ia entregar? Tem muita gente que reage, sim ou não? E morre. Morre por causa dos 20 mil. Então, ele morreu pelo Deus dele. O Deus dele é o dinheiro. Quem morre por causa do dinheiro, definiu o Deus dele. Ah, pastor, eu estou livre disso, porque eu entregaria. Tá bom. Mas quem morre de trabalhar e nunca tem tempo para servir a Deus, está morrendo por quem? Pelo mesmo Deus, o dinheiro. Tem muitas maneiras de Mamon matar. Ele não mata só com assalto. Se você não tem tempo para Deus, porque você está trabalhando demais, porque você tem que ganhar mais, porque você tem que fazer mais, porque você tem que... e aí Deus ficou em segundo plano, então você está dando a sua vida pelo seu verdadeiro Deus, que não é mais o Senhor. Esse é um fato. Por mais que você discorde, por mais que você queira negar, é assim que funciona. Nós não podemos nos relacionar. Por que eu não posso me... Por que eu estou falando isso? Olha para cá. Por que não tem jeito de eu me relacionar com um cachorro? Eu relaciono, mas o nosso relacionamento com um cachorro é muito limitado. Não dá para sentar para discutir nada com eles. Eles são ignorantes, acabam mordendo a gente. Não, precisa tirar o osso dele. Estou conversando, falta de educação. Dá aqui esse osso. Vai mordendo em você. Não dá, porque você não é do mesmo tipo dele. Você não é da mesma natureza dele. E a sua mente não é igual a dele. Então você não consegue ter uma relação plena com ele. Às vezes eu tenho que usar uma ilustração tão pobre para tentar te mostrar onde eu quero chegar. Então, da mesma maneira, se você não tem a mesma mente de Deus, você não consegue se relacionar plenamente com Deus. Porque Deus vai falar A, e a sua mente mundana vai entender B. A palavra de Deus vai dizer U, e a sua mente mundana a respeito de relacionamento vai entender A. E aí você não tem como se relacionar. Quem está me entendendo? Por isso que Deus teve que tratar essa situação. Aqui então é um primeiro confronto, a mente de Cristo contra a mente do mundo. Olha o que diz Isaías. Queria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías 55, verso 8. Abre aí, por favor, Isaías 55, verso 8. Olha o que está dizendo. Os irmãos acharam?
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A Bíblia está deixando clara, Deus pensa em um nível totalmente diferente do nosso, e é por isso que depois lá em Romanos capítulo 12, verso 2, você vê Paulo falando: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que, Paulo, que eu tenho que ter a minha mente transformada se eu já nasci de novo? Porque embora você nasceu de novo, os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus, são mais elevados do que os seus. Quando Deus diz não para um pedido de oração seu, é porque Ele tem algo melhor para você lá na frente. Mas você, olhando aqui de baixo, acha que esse é que é o bom. Mas você é ignorante como eu. Nós não sabemos de tudo, Deus sabe. Deus está vendo lá na frente, e nós somos menino mimado. Me dá, e Deus não dá, e fala: Deus não gosta de mim. Mas Ele gosta tanto, por isso que Ele está dizendo não. Porque Ele está vendo que isso vai fazer mal para você, lá na frente Ele tem o melhor. Mas quando você começa a ter a sua mente pensando como Deus pensa, tudo vai ser melhor. Então, pastor, qual que é a mente desse século? Quais são os valores desse século? Como que esses pensamentos têm influenciado a nossa relação com Deus? Existe uma mudança. O diabo, ele é estrategista, e ele vai tentar vender para você uma mente a respeito de Deus, um conceito a respeito de Deus, sabia? Desde o começo foi assim. A conversa de Satanás com Eva e Adão era para mudar o conceito a respeito de Deus, é ou não é? Deus falou que vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer. Falou, mentira, certo que não morrereis. A verdade é porque Ele sabe tudo, não quer que vocês sejam igual a Ele. Olha só, conceito. Deus é mau, Deus é egoísta, Deus quer prender você na ignorância, e é por isso que Ele proibiu e ainda fez ameaça. Mas isso é tudo que o diabo é. É tudo que o diabo é. O diabo é que quer te prender na ignorância, trabalha com ameaça, é egoísta, não quer que você saiba nada e quer te roubar a oportunidade de conhecer todas as coisas. Porque na verdade Deus nunca quis que o homem ficasse na ignorância. Porque às vezes você me ouvindo, você pode pensar: ué, pastor, eu nunca tinha pensado nisso, será que o diabo não tinha razão, não? Porque de fato Deus proibiu de conhecer da árvore do bem e do mal. Proibiu ou não proibiu? A árvore do conhecimento do bem e do mal era saber tudo. E o grande argumento foi esse: Deus não quer isso. O diabo estava lançando fundamentos de pensamento para impedir Adão e Eva de se relacionar devidamente com Deus. Mas isso é uma mentira, porque Deus não estava negando. Deus só, em outras palavras, o que Deus queria? Vocês vão saber tudo. Tanto vão saber tudo, Adão e Eva ignorantes, que eu, quando criei, falei o quê? Façamos o homem nossa imagem e semelhança, meu filho. Então eu já falei que eu quero que vocês sejam igualzinhos a mim. Vocês sabem tudo que eu sei. Vocês têm a mesma vida que eu, e vocês estão caindo nessa lábia. Só que em vez de vocês saberem tudo pela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão saber tudo pela árvore da vida. E aí vão ser tal qual eu sou. Mas o engano, a sutileza do diabo. Então, o diabo, ele quer vender um Deus para você, para impedir você de se relacionar com Deus devidamente. E aí ele tem feito isso de muitas maneiras. O povo de Deus era um povo completamente ignorante. Olha o que diz Isaías, ainda, capítulo 29, verso 13. O Senhor disse:
visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. É tudo um crente com molinha debaixo do braço, e o pastor fala amém, eles falam amém, mas não sabe nada que está falando. Eu já vi cada crente, né? Já viu? Tudo que o pastor fala, o cara está lá, não está nem ouvindo direito, não tem revelação de nada. O pastor fala amém, irmãos, amém. E um dia eu me lembro que o pastor Luiz estava contando um testemunho, uma história, uma ilustração, não me lembro. E aí ele entrou na história. Então ele falando, então, por exemplo, irmão, isso aí tem gente que é um absurdo. Então, de repente, daqui a pouco eu estou falando aqui, e o marido vai largar da mulher, e aí o pastor vai falar amém, e o irmão falou amém. Ficou todo mundo, amém o quê, irmão? Como é que você está falando amém se o marido está largando da mulher? Só porque eu falei amém, é sua molinha. Isso é relacionar com Deus com base em presteiros de homem. Deus falou, esse povo não me conhece, relacionamento deles comigo é exterior. Olha o que diz a Bíblia, lá em Romanos capítulo 1, abre lá por favor, diga comigo assim, eu sirvo a Deus. Diga mais alto, eu sirvo a Deus, baseado na imagem que eu tenho dele. Isso é um fato. Aqui em Romanos capítulo 1, verso 20, olha o que a Bíblia fala. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram, olha aí, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles mudaram a imagem de Deus, o diabo fez isso. Por exemplo, por que você acha que os israelitas, quando Moisés subiu no monte para buscar as tábuas da lei, quando ele voltou, por que você acha que eles tinham feito um bezerro de ouro, e estavam adorando ele, dizendo, esse aqui é o nosso Deus? Você sabe por que os israelitas fizeram um bezerro de ouro? Para adorar e chamar de Deus? Porque esse era a imagem de Deus, que eles estavam acostumados por anos lá no Egito. Essa é a imagem que eles trouxeram do Egito. Qual que é a imagem que você trouxe, meu irmão? Você se converteu, você era católico, você foi criado vendo Jesus, aquele Jesus lá dos quadros católicos, que não tem sangue na veia, que não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, um Jesus esquisito, que não ri, que não chora, que não move, aquela coisa. Não é. Você já viu algum quadro de Jesus rindo? Você já viu algum quadro de Jesus tomando decisões? Não, é aquela coisa fleumática, né? Aquele negócio esquisito, emasculado, que é diferente de efeminado, tá bom? Sem vigor, sem virilidade. Ai, pastor, mas Jesus era um cara assim mesmo, gentil. Jesus era uma pessoa educada, sim, meu irmão. Mas você precisa ler na Bíblia que quando precisava, ele chutou a mesa dos cambistas e desceu o chicote. Que chegou mas também quando chegou em Jerusalém chorou, tinha sensibilidade. Mas você não vê isso. O Jesus que você tem na Bíblia, a imagem que você trouxe,
É o que seu pai dizia: não faz isso não, que o papai do céu está vendo. E ele vai te fulminar. Ele é aquele velho de barba branca sentado num trono bem longe de você, mas com os 2 olhos prontos para te queimar. Isso é outra imagem. Vida inteira você foi criado assim, ou vendo um Jesus esquisito, ou vendo um Deus severo, é ou não é? Cheio de leis, de proibições. Mas tem mais, mas hoje a situação é pior. E aí você converte, você acha que conhece a Deus, mas você não conhece, não. Você nunca conviveu com o verdadeiro Deus. E o pior, você traz uma imagem dele. É por isso que você acha, por exemplo, o Deus desse século é o Deus do dinheiro. É a mente comercial. Ou seja, eu tenho que fazer para merecer. É por isso que quando você ora muito, jejua, se consagra, você fala: hoje essa célula vai ser boa. Mas o dia que não deu para orar, foi uma correria, uma loucura, você não conseguiu, ainda brigou com a mulher, o que você acha? Hoje Deus não vai me usar. Por quê? Porque você não fez por merecer, porque a sua relação com Deus é uma relação de troca. Você não conhece nada da graça de Deus. Você não conhece nada do amor de Deus, vive pesado, acusado, achando que pode. Percebe o quanto é sério não conhecer a Deus da Bíblia? Não ter a revelação e a imagem correta de Deus, o pensamento certo a respeito de Deus. Eu me lembro de um irmão, que eu andava com ele quando eu trabalhava fora, ele desviou. E ele falava para mim: pastor Zemar, eu estou só esperando o chicote de Deus. Eu sei que a qualquer hora ele vai me arrebentar. E eu também fiquei esperando. Mas passaram 9 meses e nada. Falei: ainda bem, por isso que eu não sou Deus, que se fosse comigo. E você sabe, Deus ganhou ele de outra maneira, constrangeu tanto ele que ele voltou. Deus é tão longânimo, né? Às vezes a gente quebra o pau no primeiro dia. Deus esperou Davi 9 meses arrepender, só colocou no telhado porque ele endureceu, mas deu um tempão para ele. O relacionamento totalmente diferente do nosso, mas ele não tinha ideia. Então aquele povo, por 400 anos, o que eles viam eram esses objetos ali, e é por isso que daí eles construíram aquele bezerro de ouro. Mais uma vez, na nossa época, a gente vê a imagem da glória de Deus reduzida a um homem. A imagem, a Bíblia fala que eles inverteram, olha para cá, eles inverteram, eles trocaram a imagem da glória do Deus invisível e transformaram ela agora aqui em Romanos, aqui no Novo Testamento, aqui na nossa época, na imagem do homem corruptível. Quem é a imagem do Deus dessa época? Olha para cá. O diabo sabe que ele não pode vencer a igreja. Então, qual que é a estratégia dele? Passar para dentro. Tem uma época da nossa vida que ele fala: você não pode nada, você é um miserável, você fica debaixo de acusação, acha que não dá conta, vive aquela lamúria. Depois você entende isso, Deus muda sua vida, Deus começa a te usar, você passa por lado de lá e ele vai junto. Aí ele abraça em você e fala: você é fera demais, mas eu não te largo. O diabo, ele entra dentro. Então, olha, presta atenção, quem que é o Deus hoje? Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar uma coisa séria, eu quero que você me entenda. Existe um rio que é o mover de Deus, e existe sempre um rio paralelo do diabo. O mover das trevas sempre vai caminhar paralelo ao mover de Deus. Você tem que perceber isso. Qual que é o mover das trevas dos últimos dias? Está na Bíblia. A Bíblia dá um nome para ele, ou melhor, um número. Qual que é o número da besta?
666. O mover das trevas no final é o levantar do anticristo. E ele é um homem que vai fazer sinais. Então o diabo está trabalhando para levantar esse cara. Esse é o caminho. E a Bíblia fala que ele é nome de homem, quem lê entenda. Olha o número, 666. O que é o número 6 na Bíblia? É o número do homem. O homem foi criado que dia? Vamos entender esse número? Esse é o número da besta, quem lê entenda, porque é número de homem. Então vamos entender. O número 6 na Bíblia é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia.